Informação recebe todos os dias, às 7h30 da manhã, um convidado. E hoje estamos recebendo o Sidney Rodrigues, que é o diretor do Departamento de Ações e Recursos Ambientais da SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente. Bom dia, Sidney. Bom dia, Marcos. Bom dia, Tesoco, e a todos os ouvintes. Ô Sidney, vamos começar falando um pouquinho a respeito de como é o trabalho do Departamento de Ações e Recursos Ambientais, né? O pessoal ouve muito falar dessa sigla, o DARA, né? Como é que ele funciona? Quais são as funções do departamento? Como é que ele está formatado? Quantas pessoas vocês têm trabalhando nessa área e quais são os alvos do trabalho do departamento? Bom, Tesoco, na realidade, hoje os assuntos mais polêmicos da cidade, eu acredito que estejam ali dentro desse departamento. Até por isso, quando a prefeita, a Sueli, fez o convite para mim estar voltando para a SEMA e estar trabalhando nesse departamento, eu aceitei. Porque hoje nós estamos estruturados lá dentro desse departamento, toda aquela questão, nós vimos falar em fogo, final de semana e na sexta-feira foi difícil a situação. E a questão do fogo está lá com a gente, de queimadas urbanas, a questão do licenciamento de pequenas empresas, de prestadores de serviço, a questão da lei de grandes geradores, nós temos aí o contrato de lixo orgânico e domiciliar, que a gente chama, que é com a Endurbe, contrato grande também com a Estre. Nós temos também dentro desse departamento a questão do RCC, o Resíduos da Construção Civil, e a reciclagem, que saiu publicada agora, a homologação para a associação que vai estar fazendo o trabalho aqui em Bauru nos 9 ecopontos, mas nós temos um ponto de apoio em Tibiriçá, que não fica ninguém, onde as pessoas descartam também os resíduos lá, mas a questão da coleta porta a porta. Então é um desafio grande, o departamento ele não conta com uma mão de obra técnica boa, porque nós temos hoje no nosso quadro uma engenheira ambiental que saiu de licença maternidade e tinha muitas férias para tirar, até por ela ser a única, e uma engenheira civil. Aí o restante fica mais a cargo de alguns agentes que nós temos, e eu que tenho um pouco de experiência, mas o diretor de divisão que a gente tem que trabalhar nesse processo de deslicitação, analisar punições, toda essa questão, ainda articular aí com o CONDEMA, Defesa Civil, em relação a essas questões de queimada e tudo que envolve a poluição ambiental. Ô Sidney, uma área tão delicada, não devia ter um acompanhamento ou pelo menos uma visão assim da gestão municipal um pouco mais detida, vamos dizer, até porque você falou aí praticamente de todos os problemas da cidade que passam pelo departamento e tem sido alvo de muitas críticas, de muitos questionamentos, exatamente pela falta de braços que você está colocando. Como é que é a conversa com a prefeita quando se trata de dar mais condições de trabalho para vocês? Olha, a prefeita pegou a prefeitura como um todo, como eu já fui secretário de outras pastas, fui secretário de obras, e ela contratou vários profissionais para a Secretaria de Obras, CEPLAN, inclusive para a Secretaria de Meio Ambiente, na parte que diz respeito ali à questão de arborização urbana e licenciamento de fragmentos florestais. Essa questão de gestão de resíduos, a gente cobrou ela em relação a isso, vem pedindo para ela, tanto que essa engenheira civil que veio para dar esse apoio para nós, faz pouco tempo, essa engenheira civil está com 9 meses dentro do departamento, então nós temos que treinar, porque uma coisa é trabalhar no setor privado, outra coisa é trabalhar no setor público, é outro mundo. Eu vim de uma multinacional, aqui eu quero, mas eu tenho que respeitar todos os prazos, e quando a gente não respeita, a gente atropela, significa que se já ia demorar 1 ano, vai demorar 2, Tesouro. Então, a gente vem cobrando, ela se comprometeu em estruturar, e além disso, a gente também mesmo assim acaba dando suporte. A Gimagrina é uma pessoa que alguns falam, mas eu tô ali, convivo com ela, adoro o trabalho dela, porque ela é super dinâmica, ela não tem vaidade com ela, tipo, ó, Ney, você controla algumas coisas internas então a gente se divide na realidade ali dentro, para suprir essa falta de técnico, mas a prefeita se comprometeu em estar acudindo a gente. Vamos começar pelo assunto mais quente, né, Marcos? Sem fazer nenhum trocadilho, mas o entorno da cidade queimou no final de semana, principalmente ali na região do Horto também.
em nível nacional nós tivemos aí, estamos tendo até mesmo movimentação da Polícia Federal em relação à quantidade de focos de incêndio concomitantes nos últimos dias. Como é que está a situação por aqui, Sidney? E eu, inclusive, na semana passada, quando queimou o canavial aqui perto dos condomínios, eu já fazia esse questionamento. Como é que está o nosso trabalho, em relação a brigadas, em relação a grupos que precisam se mobilizar, tanto públicos quanto privados, numa situação de emergência que pode acontecer a qualquer momento, e não apenas o Corpo de Bombeiros? Tisuco, a gente acompanha a vida da cidade já há um bom tempo, o que que a gente percebe? As questões ambientais, a Bauru acabou segurando, pondo o pé no freio, e de alguns tempos para cá, na minha opinião, ficou algumas lacunas. Hoje eu vejo que não é só, o setor público, a prefeitura ou o corpo de bombeiros vai dar conta dessa situação. Se não houver um envolvimento igual já existiu no passado, a gente não vai conseguir controlar algumas situações do cunho ambiental. No passado a gente teve o RINEM, não sei se você lembra, que era ali pelo Lembro. CIESP. Ele existe, eu ainda estou dentro desse grupo, inclusive na sexta-feira à tarde, quando estava tudo pegando fogo, o pessoal pedindo apoio, eu falei, ó, a gente já soltou os caminhões-pipa da SEMA, conversei com a secretária, tá tudo na rua, mas quem tiver apoio de brigadista, aí o pessoal chamou para dar aquele socorro ali perto do horto, onde estava pegando fogo, atrás do BAEP ali. Só que tá faltando, eu acho que uma coordenação maior. Tá aí o desequilíbrio ambiental, uma hora é chuva demais, outra hora é seca, e na minha opinião, tem que vir alguém que controle uma, digamos assim, uma brigada municipal em conjunto com o CIESP, com as empresas, com os meios de comunicação, onde a gente consiga levar essas informações e, de certa forma, trazer isso aí, que se tem que ter um combate, todo mundo consiga dar apoio, porque quando você vê um incêndio de grande proporção, não são 4 pessoas que vão apagar. Foi o que me chamou a atenção, porque na semana passada o Mário Bros chegou praticamente junto com o caminhão dos bombeiros, mas tinha uma guarnição, tinha um caminhão de bombeiros, ele praticamente sumia no meio da fumaça, e a gente estava ali numa região a centenas de metros de um aglomerado urbano, quer dizer, podia ser ali, estava daquele lado da cidade, mas podia ser do outro lado. A gente está cercado ou por mata, né, ou por canavial, dependendo do lugar onde você está. Ou por eucalipto agora. Ou eucalipto que também. também é inflamável. Exatamente. Dentro desse gancho, Ney, eu queria falar um pouquinho a respeito da lei que foi aprovada na Câmara Municipal, né, e que acabou sendo, tendo uma negativa da prefeita, no caso a lei do vereador Locadora, que viria, segundo a Câmara Municipal, reforçar essa questão, principalmente das queimadas urbanas. A SEMA foi consultada, vocês conversaram sobre isso com a prefeita, por que acabou se chegando a esse consenso, ou foi apenas uma questão jurídica? Bom, vamos lá, Tizoca. A prefeita com a gente, servidores, ela está aberta em algumas situações. Por exemplo, a questão da brigada municipal, ela já deu carta branca, desde a semana passada a gente já vinha discutindo com a Defesa Civil, com o Condema, para montar a brigada, para dar mais apoio ao bombeiro, só que pensar em algo estruturante para resolver toda essa questão aí. Em relação à lei, a prefeita encaminhou há alguns dias para nós, da SEMA, a gente já deu uma lida, a lei que veio da Câmara é melhor do que a nossa existente, isso eu estou assumindo aqui publicamente no ar. O que acontece? As pessoas vão fazendo lei e às vezes não revogam algumas já existentes. E a nossa lei, que é a 4362, o artigo 73, ela prevê punições para quem põe fogo, só que aí vem um decreto que regulamenta e fala que a gente teria que primeiro advertir. Então é uma lei frágil, porque você adverte, tem que ter um banco de cadastro, enquanto isso as pessoas vão poluindo. E essa lei agora ela é inovadora, pelo que eu estava dando uma olhada. A gente começa com um valor mínimo e pode ir aplicando um valor maior. A gente consegue notificar por AR. Então isso aí vai agilizar muito o trabalho de fiscalização da SEMA. Então a ideia é já começar a aplicá-la, porque ela está em vigor, como não foi dado nenhum ADIM a ela, é que a gente vem aplicar. A lei, ela foi colocada também, mas por mais que foi apresentada no Condema, que a Câmara levou, o vereador levou, apresentou,
para o Conselho Municipal do Meio Ambiente, eu estava presente no dia, só que eu acho que quando uma lei dessa ela vai ser colocada mesmo e sancionada, deveria passar principalmente por quem vai fiscalizar, porque tem alguns ajustinhos pontuais que poderiam ajudar muito. E outra, lei, não existe lei que não tem custeio, então a gente tem que Uhum. pôr isso na cabeça. Sempre quando a gente cria uma norma, pensar que fatia do orçamento vai vir para suprir essa demanda, porque senão vai ser mais uma norma frustrante para quem tem ela na mão. Um detalhe interessante, não é, Ney, é que infelizmente, Marcos, o que muitas vezes nós temos, e o Sidney acabou de colocar um detalhe muito interessante sobre lei. Você pode fazer uma lei maravilhosa. O pulo do gato está na regulamentação. Se você não fizer uma regulamentação que seja condizente com a expectativa da lei, você mata a lei no ninho. Você acaba fazendo. A gente viu, demorou quanto tempo para regulamentar a lei dos grandes geradores, Sidney? Nossa, Tesouro, foi um tempo, a gente começou a trabalhar nela lá em 2018, até hoje ela está gatinhando. É difícil, por quê? Porque falta estrutura. A lei, ela foi criada, é uma norma bacana, mas, tipo assim, junto com ela não veio qual fatia do orçamento seria necessário para que a gente tivesse os agentes que queriam operacionalizar essas fiscalizações. Agora tem uma notícia boa para você nos trazer aí sobre a fiscalização na lei dos grandes geradores, né? Como é que está isso aí agora? Correto. Como eu disse, eu venho buscando, pedindo apoio, porque não adianta você ter um diretor com experiência, mas também não ter um corpo técnico que te ajude. A Gia, a secretária, ela conseguiu, junto com a Secretaria de Saúde, 2 fiscais. Quero até agradecer a Fabiana e a Sheila presencialmente aqui, porque elas vêm saindo à noite, final de semana, e o que a gente vem pegando de coisa errada, de vez em quando tem um batendo lá na minha porta, até por ser uma pessoa conhecida na cidade, ô, quebra aí, não dá para quebrar. Por quê? Descartar lixo em qualquer lugar, pôr fogo, na realidade a gente até está ajudando, porque de acordo com a lei 7124 de 2018, vocês que já teriam um prazo, quem é o grande gerador, para se regularizar junto à SEMA ou se não ser autuado. A gente normalmente chega, adverte e se não se adequar, a gente aplica multa. Então as meninas vêm fazendo um trabalho bacana, principalmente naquelas casas que trabalham noturno, padaria, pizzaria, restaurante. Então, aproveitando a audiência da 94, procura a gente lá, pode estar marcando reunião, ninguém está aqui para punir ninguém. Nós estamos para fazer com que a legislação funcione e as pessoas parem de queimar lixo, porque não adianta, você doa para uma pessoa, ela vai descartar no próximo terreno, e você é responsável também que doou esse resíduo. No final de semana você me disse que elas flagraram empresas descartando o lixo bem distante de onde geraram, né, o Sidney? Correto. Essa empresa, ela descartou, ela gerou lixo aqui na Getúlio Vargas e descartou perto do ecoponto do Jardim Europa, lá embaixo, 2 quadras para cima, perto do posto do DAI. Uma quantidade grande e de resíduos de materiais reciclados. Olha só, poderia estar fazendo renda, doando, não precisa ser só para a cooperativa, pode passar para outra pessoa, faz renda, entre em contato com a gente através do telefone 3235-1406. Nós vamos indicar várias empresas que trabalham com essa área. Você vai. A gente fala de responsabilidade, Zoco, você que trabalha nessa área socioambiental. Isso aí seria bacana. Você que tem uma empresa, não precisa ter muito recurso para fazer isso, basta dar a destinação correta para o resíduo. Sidney, nós temos uma pergunta, eu ia fazer uma pergunta, mas acabou de chegar uma outra pergunta aqui pelo YouTube, do Patrick Pereira, pedindo para perguntar para você quantas árvores foram plantadas nos últimos anos em Bauru. É difícil falar quantas árvores, né? Mas como é que está essa questão de plantio de árvores aqui na cidade? Bom, apesar de não estar dentro do meu departamento, é aquilo que eu falei, eu e a Gi, eu considero ela como uma irmãzona. Ela não tem ciúme, então eu tenho certeza que ela não liga de eu estar respondendo. Na realidade, a Bauru, o que falta mesmo é um instrumento legal, que seria o Plano Diretor de Arborização Urbana. Enquanto isso não tiver, eu não vou saber responder em números para ele, mas eu vou explicar um pouquinho o que acontece. Hoje nós temos árvores antigas dentro da cidade que existe uma necessidade de substituição dela pelo outro lado. A gente não sabe quantas são e nem direito aonde estão. Nós estamos aí contratando agora o Plano Diretor de Arborização Urbana, visto a CPFL, ela tem um sonho que é arrancar todas as árvores que estão embaixo da fiação.
Não dá para se fazer isso de imediato. Então a secretária G, ela aceitou sim o plano, a proposta da CPFL, mas junto com os técnicos só estão autorizando aquelas que estão com risco mesmo, porque isso aí tem que ser feito gradativamente, Patrick. A SEMA, ela vem autorizando algumas retiradas, porque nós estamos no meio ambiente artificial. Às vezes a gente fala, não pode tirar determinada árvore, mas está ali, ninguém transita mais na calçada, o cadeirante ele vai ter que andar no meio do carro. E quando a gente pega algumas situações dessa, fala, pô, tirou a árvore lá que estava tão bonita, frondosa, mas existe, quando normalmente 100% eu posso garantir aqui no ar que quando tirou, os técnicos da SEMA são chatos. Eles pegam no pé. Plantio, nós temos parceria aí com o pessoal, estamos fazendo uma parceria bacana com o Fórum Pro Batalha, temos uma parceria também com o pessoal do Viva Batalha, que a gente fornece as mudas. Além disso, nós temos a equipe da própria SEMA, que faz o plantio em algumas residências que estão solicitando, fora doação para aquelas pessoas que também querem. O nosso viveiro fica lá na Travessa Jaime Russo, Quarteirão 1, vou falar Redentor, mas Mutirão Primavera. Pode estar indo lá, a gente tem desde a muda para doação, inclusive a compostagem que é feita com parte do processamento hoje da massa verde. O Sidney, a gente está falando aqui dessa questão ambiental, recuperação, plantio de árvores e tudo mais, e embora não seja diretamente da Secretaria do Meio Ambiente, mas tem a ver com a questão que é a recuperação do Batalha. Você falou do fórum. Me diz uma coisa, Sidney, quando é que aquele zilhão de árvores previstas ou de mudas previstas na construção ou na grana que veio lá de Brasília para a estação de tratamento de esgoto, quando é que o DAI vai colocar isso em prática, mesmo que tenha que recorrer a vocês lá da Secretaria do Meio Ambiente para começar a fazer alguma coisa? É mais uma coisa que tem dinheiro, que tem determinação, que tem lei, mas que não acontece. Bacana, boa pergunta, Tesoco. O que acontece? Até por a gente estar participando do CONDEMA, esses assuntos são sempre abordados ali dentro do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. E o que acontece? Hoje, se vocês abordam muito esse tema, eu acho que tem que abordar mesmo aqui na rádio, a gente pega o corpo receptor, que é o batalha, o principal nosso, que a gente usa a água dele para abastecer a cidade, tem os córregos que vêm contribuindo. E boa parte desses córregos estão fora do município de Bauru. Olha a nossa problemática, vocês já abordaram esse tema aqui dentro. Uhum. Nós tivemos há poucos dias, aqui em Bauru, a conferência da cidade. E dentro da conferência da cidade, a gente escolheu para mandar para o Estado essa questão da importância do corpo receptor do Rio Batalha e também dos córregos que formam o Rio Batalha, que pega aí Piratininga, Agudos, acho que chega a pegar na divisa de contribuição de Pederneiras, acho que é Agudos mesmo, fica nesses três aí. Pederneiras também, no bico lá em cima. E aí o que acontece? A gente está mandando para frente um pedido de um projeto de lei obrigando a recuperar todos esses cursos d'água receptor. O nosso, por que não vai? O Código Florestal, que é o único válido, ele fala que a partir de 2027 que os produtores vão ter que começar a autorizar ou recuperar suas áreas em nascente. E o DAI, junto com o Fórum Pro Batalha, está tendo problemas para entrar nessas áreas. Eu acredito, a Câmara Municipal, quem estiver ouvindo a gente, os vereadores, minha sugestão aí agora, faça um projeto de lei obrigando, porque a gente não pode legislar em cima de uma resolução, então não adianta o CONDEMA mandar, a SEMA mandar uma resolução, porque tem uma lei federal, mas se a gente tiver uma lei municipal mais restritiva, visto a importância do Batalha para nós, obrigando já a começar a recuperar já, daria para fazer um bom trabalho, porque além disso, nós temos também aí o fundo que tem um recurso que a gente pode usar para pagamento de serviços ambientais. E esse fundo do DAI poderia vir ajudar esses produtores e a gente, Tesoco. E na verdade eles estariam cuidando do espaço deles e é o pagamento por serviços ambientais. Está previsto também faz bastante tempo, só que os próprios produtores muitas vezes não têm informação de como pode fazer isso. Né? De como estariam protegendo a propriedade deles e ajudando a gente de uma forma geral. É muita coisa. É muita coisa que tem para se pensar na área ambiental. Ô Sidney, quais são assim os maiores problemas que você enfrenta no dia a dia como diretor do Departamento de Ações e Recursos Ambientais?
Bom, um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje, não adianta correr, seria a questão da coleta reciclado, e da queimada, principalmente no período de queimada. A coleta de reciclado, todo dia chega reclamações para nós, e para quem trabalha, que nem nós da SEMA, falando da importância de separar o lixo para não ir parar no aterro, isso é que nos entristece. Até por isso que, mesmo sendo servidor de carreira, quando se falou em terceirizar, jogar para uma associação, eu fui favorável ao que a prefeita pediu para a gente em virtude disso. Porque não dá, toda hora, Tizoco, é a gente reclamando. A culpa é da Endurbe? A Endurbe chegou numa situação financeira que é complicada para resolver. Tem pessoas com muito boa vontade lá dentro, mas às vezes só boa vontade não basta. E hoje seria essa questão aí. Descarte de entulhos, resíduos, móveis velhos melhorou bastante, porque nós implantamos esses ecopontos no passado, inclusive quem criou esses ecopontos fui eu dentro da cidade. Isso aí eu comecei a trabalhar nele lá em 2008, dentro da prefeitura. E a gente percebe que com isso houve uma aceitação e hoje tem muitas pessoas que têm consciência. Alguns até descarta, às vezes, porque nós falhamos como poder público. Eu espero que agora essa cooperativa é, zere essa questão e que a gente consiga aí montar uma brigada municipal para que venha atuar não só nas queimadas, mas também nos momentos de enchente. Não adianta a gente fugir, porque tem as Nações Unidas, tem muitos pontos na cidade, se eu não me recordo bem, são mais de 22 pontos de alagamento na cidade. E o descarte irregular de lixo colabora bastante com esse tipo de problema, né? Muito, é até bem lembrado, Tizoc, que também é dessa área ambiental, sabe da importância. Então, quando você, eu peço apoio, porque na maior parte das vezes tem uma lixeira cá, outra lá, mas as pessoas não sabem que aquilo que ela joga ali na rua vai parar, tupir boca de lobo, vai poluir os córregos, e com isso a consequência são criadores de vetores e problemas sérios de saúde e ambiental que a gente tem, que a gente não vai conseguir aí resolver se não houver um envolvimento de todos. Olhando especificamente agora para esse problema pontual, que é a questão das queimadas, Sidney, algum evento, algo pontual para tentar reorganizar essa questão do RINEM, essa questão das brigadas, ou seja, ter algo que possa permitir uma resposta mais rápida, porque infelizmente, quem passou, por exemplo, pelo que passaram cidades recentes aí como Ribeirão Preto, esse fim de semana Ribeirão Preto virou um verdadeiro inferno do ponto de vista das queimadas no entorno. Eu tenho um filho morando lá e a gente ficou em sobressalto aqui, sem saber o que estaria acontecendo. Na região de São José do Rio Preto também, na região de Catanduva, Monte Azul, ou seja, o pessoal está cercado de cana ou de eucalipto por todos os lados. Fragmentos de matas que em algum momento ainda estão sob a égide do anoitece, mas não amanhece. Você sabe do que eu estou falando, né? E aí acaba se vendo em alguns momentos o problema natural da queimada, infelizmente pela secura do tempo, pela falta de chuva, e em alguns momentos também pelo oportunismo, né? Vamos entrar nesse bonde aí, porque aí queima, não tem problema, não dá nada para ninguém. Principalmente a Vila Aviação, eu já mandei várias denúncias para a Polícia Ambiental e Ministério Público. Tá bem aí. Tá bem aí, as pessoas estão aproveitando o momento e desmatando, pondo fogo em alguns terrenos para desmatar. O que eu queria deixar bem claro, a SEMA vem fazendo esse levantamento, a gente está encaminhando para a Polícia Ambiental e está sendo feito um trabalho de pesquisa, e aquele terreno que foi comprovado o dano por crime, a pessoa tem que fazer a recuperação no local. Então esse terreno bem provável que não sirva mais nada. Vamos fazer da forma correta, entrar, buscar a lei, se hoje a lei não permite, buscar instrumentos legais para estar trabalhando. Uma ferramenta para isso, não é? Vocês têm imagens de satélite, vocês têm a possibilidade de comparar o momento atual ou o que aconteceu com o terreno de um ano para cá com o que ele era anteriormente. Se a legislação não mudou e não permitiu que se fizesse alguma coisa ali, vai ficar patente, né, como prova que anoiteceu, mas não amanheceu. Não amanheceu. Isso acontece com frequência, Tisoco. Agora, bem rápido em questão aí do RINEM.
Eu até conversei no final de semana com a secretária Gislaine, a gente já tinha começado essa questão de como montar essa brigada junto com a Defesa Civil, com a Taviane, que está lá agora, e a gente vai retomar. Vão ser poucas pessoas, mas que tenha que ter uma coordenação e a prefeitura tem que assumir esse protagonismo de estar dando esse suporte para ajudar a organizar, porque compete a nós. Ok. Muito bem, 8 horas. Sidney, mais alguma coisa, algum agradecimento? Bom, eu agradeço a oportunidade de estar vindo aqui trazendo informações da secretaria e vocês sempre com a informação levando, eu percebo que é uma informação boa e de qualidade. Parabéns pelo trabalho, Marcos Tizoco. Obrigado.